A cada ano que passa, novos acontecimentos vão trazendo à tona o fato de que, além de não estarmos sozinhos no universo, também temos sido constantemente monitorados por seres não humanos. E mais, há uma forte teoria de que já existem híbridos humano-alienígenas vagando pela Terra e podem se tornar os novos dominantes do planeta. Gente, abdução alienígena é um termo usado para descrever um fenômeno de desaparecimentos temporários envolvendo entidades não humanas ou extraterrestres. Algumas pessoas relatam terem sido levadas secretamente por seres de outros planetas, que realizaram experimentos físicos e psicológicos nelas. Os verdadeiros motivos que uma civilização extraterrestre teria para sequestrar pessoas são mais especulativos do que realmente comprovados, viu? Mas entrevistas feitas com pessoas que alegaram ter sido abduzidas levam a pensar que as intenções dos visitantes vão desde o estudo biológico até o cruzamento genético. Os estudos biológicos nos seres humanos iriam além de fisiologia, abrangendo também os conhecimentos sobre nossa psicologia e nossa cultura. Bom, disso podem surgir perguntas das mais diversas, como por que a raça alienígena cruzaria milhares de anos-luz para estudar apenas o comportamento e o corpo humano? Será que somos tão exclusivos e especiais em todo o universo a ponto de merecermos um estudo aprofundado de outras raças intergalácticas? Olha, gente, eu não digo que não sejamos uma raça altamente inteligente, não. Agora, ao mesmo tempo, complexa, que não precise ser estudada. Não. Aliás, nós mesmos já fazemos isso por nossa conta. Teses mais conspiratórias dão conta de que o objetivo dos visitantes, quando abduzem alguém, é manipular sua mente para fins religiosos, militares ou políticos. Uma teoria típica dos filmes de ficção científica e também uma tese bastante questionável. Mas você já parou para pensar que isso não seria impossível? Vamos voltar um pouquinho no tempo, na nossa própria existência? Então vamos lá. O que aconteceu, por exemplo, quando Cabral chegou nas terras onde hoje é o Brasil? Pura manipulação, para ser mais conciso. A grosso modo, para que os portugueses se sentissem aceitos pelos nativos e pudessem explorar a mata, presentearam os índios com objetos que eles nunca viram, para em seguida se aproveitarem deles como mão de obra barata e outras coisas nada agradáveis. Portanto, apesar de parecer realmente fantasia de algum autor de ficção, a manipulação social, política e religiosa poderia ser interessante para os visitantes. They're nothing but hideous space reptiles. Uma vez que, ao tornar as nossas autoridades os seus súditos, a aceitação do público é muito mais ampla, uma vez que o povo costuma acatar o que o governo, o Papa ou então o que o chefe de polícia diz. Para uma conquista real de um planeta, valeria muito a pena para os alienígenas ter esse tipo de controle. Ou será que isso já acontece e a gente nem desconfia? O teste de armas e tecnologias é outra tese que alguns teóricos sugeriram. É certo que a humanidade alcançou um nível bastante alto e perigoso no que tange à letalidade das armas que produz. Do arco e flecha à bomba atômica, a humanidade já criou armas com poderes diversificados, porém letais. No entanto, há teses que sustentam que os extraterrestres não estão aqui para aprender conosco. Pelo contrário, há pelo menos um século eles têm nos ensinado a construir e usar armas cada vez mais poderosas. Mas como assim? Que recurso usariam para nos ensinar isso, sem serem notados? Gente, segundo alguns teóricos, eles passariam despercebidos, justamente por serem como nós, pelo menos na aparência. Eles agiriam como opinadores ou conselheiros, financiadores, autoridades militares ou até mesmo na gerência de um país inteiro. Há uma tese que afirma que os alienígenas estão monitorando e interferindo nas atividades nucleares desenvolvidas pela humanidade, tanto para evitar uma guerra nuclear, quanto para estudar a tecnologia e o comportamento humano. Em 1967, um OVNI teria desligado 10 mísseis balísticos intercontinentais
na base aérea de Malmstrom, nos Estados Unidos, impedindo que fossem lançados em caso de ataque soviético. Em 76, um OVNI interferiu no lançamento de um míssil nuclear na base aérea de Vandenberg, nos Estados Unidos, fazendo com que ele se desviasse da trajetória e caísse no oceano. Em 1982, um OVNI teria invadido o espaço aéreo da base aérea de RAF Woodbridge, na Inglaterra, onde estavam armazenadas armas nucleares secretas dos Estados Unidos. O OVNI teria emitido raios de luz sobre as armas, possivelmente para neutralizá-las ou até mesmo examiná-las. Ultimamente, a internet tem disparado diversos vídeos de conteúdo ufológico. São diversos avistamentos de OVNIs no mundo inteiro, sendo registrados por pessoas usando smartphones, seja nas ruas, durante o dia ou à noite, seja durante um voo civil ou militar. Recentemente, acompanhamos o desdobramento de uma audiência na Câmara dos Deputados norte-americana, onde um ex-oficial da inteligência da Força Aérea alegou que o governo mantém em sigilo um programa de defesa de longa data. The US government is operating with secrecy above congressional oversight, que coleta evidências de existência de vida em outros planetas. Acontece que David Grush, o ex-oficial que trabalhou justamente com a força-tarefa que investiga os fenômenos aéreos anômalos, disse que o governo teria sob seu poder naves e produtos biológicos não humanos. Talvez cheguemos à conclusão de que quem está no comando é o governo dos Estados Unidos e não os alienígenas. Isso explicaria o fato de o governo dos Estados Unidos já possuir um certo conhecimento acerca não só da existência de extraterrestres, como também de parte da tecnologia que eles possuem, o material de suas naves, os instrumentos de voo e até mesmo a fisiologia dos Greys, que é uma das espécies de extraterrestres supostamente existentes, que foram capturados pelos americanos em Roswell, em 1947. Por fim, outro motivo para explicar as abduções é basicamente biológico, mas no sentido de reprodução, não estudos apenas. É claro que os motivos podem estar associados ou não, mas a tese da reprodução com a finalidade de criar indivíduos híbridos entre humanos e alienígenas tem ganhado cada vez mais força, viu? Contudo, há razões para nos fazer acreditar que alguma coisa além de nossa compreensão possa mesmo estar acontecendo. Um exemplo é o aumento do número de relatos de abduções alienígenas que envolve supostas experiências genéticas realizadas por seres extraterrestres em humanos. A maioria dos abduzidos não consegue se lembrar dos momentos em que estiveram dentro de uma nave, mas conseguem ter flashes de coisas que só podem ter ocorrido em um ambiente controlado e completamente desconhecido. Outros conseguem se lembrar e relatar o que ocorreu, mas somente sob hipnose. Segundo David Wilcock, escritor americano, até o momento, as pessoas estavam acostumadas com um modelo típico do DNA, no qual você tem uma progressão muito bem definida de tipos anteriores de vida humana ou hominídeos, até humanos anatomicamente modernos. Só que isso não pode mais ser considerado uma verdade única e universal. Segundo ele, há evidências de que pode ter havido cruzamento entre humanos e aliens em várias ocasiões. Wilcock ainda cita um estudo feito pelo Dr. John Hawkes, que analisou e descobriu que nos últimos 5.000 anos, nosso DNA evoluiu a uma taxa 100 vezes maior do que em qualquer período anterior da nossa história. Essa evolução pode ter sido natural? Ou há a possibilidade de ter havido um cruzamento genético em algum momento nos últimos 5.000 anos, que poderia explicar essas mudanças gigantescas na estrutura do DNA humano? É possível que nossos ancestrais hominídeos tenham passado por trás processos de cruzamento até chegar ao que somos hoje? Olha, gente, por mais viajandona que seja essa ideia, acredite, há estudiosos sérios que acreditam nessa possibilidade. Sendo assim, então seríamos todos descendentes de algum híbrido, portanto, teríamos um pouco do sangue extraterrestre. Num mundo criado seguindo preceitos religiosos, onde há um Criador único que enviou seu Filho para morrer pela humanidade e salvar seus pecados, é praticamente impossível ter um pensamento além da cruz e da espada. Porém, indiferente a isso, coisas estranhas têm acontecido há milênios e parece que cada vez mais uma fatia grande da sociedade
não se dá conta disso. Talvez nem mesmo os híbridos saibam o que são, até chegar o momento em que eles se tornarão não só necessários, como também os novos humanos, os novos seres no topo da cadeia, os novos terráqueos. Há alguns lugares no planeta Terra que, apesar do tempo de existência, ainda oferecem mais perguntas do que respostas. Os pesquisadores não se cansam de estudar e tentar entender como era a vida nesses lugares, para que possam, enfim, compreender o presente. Vamos lá, então? Stonehenge de Portugal. O mais conhecido de todos os monumentos megalíticos do mundo antigo pode ser Stonehenge, mas com certeza não é o mais velho não, tá? Há construções megalíticas em Portugal que são muito mais antigas do que Stonehenge. Por exemplo, o Cromlech dos Almendres é um local arqueológico incrível que possui 90 pedras enormes que se curvam para formar 2 círculos concêntricos. As pessoas o chamam de Stonehenge de Portugal. Foi erguido por volta de 5.000 anos antes de Cristo, tornando-o cerca de 2.000 anos mais antigo do que a edificação inicial de Stonehenge na Inglaterra. Muitas das pedras caíram pelo tempo, terrivelmente desgastadas. Mas, mesmo em seu estado deteriorado, você pode perceber como as pedras são parecidas com as da Inglaterra. Não são tão grandes ou tão impressionantes, tá? Só que provavelmente tinham a mesma função. Agora, aí é que é o X da questão. A sua verdadeira função, hein? É uma questão difícil de responder. Os pesquisadores supõem que Stonehenge foi utilizado como um observatório astronômico, e é o mesmo caso em Portugal. Muitas das pedras foram deslocadas por volta de 3.000 a.C. Especialistas pensam que isso aconteceu porque o alinhamento das estrelas e de outros corpos celestes mudou ao longo dos séculos. São tantos na Europa que é difícil imaginar que não estivessem de alguma forma conectados. Não é como se as pessoas não soubessem que os outros círculos de Stone existiam. Mas quem copiou quem? E qual era o objetivo de tudo isso? É que ainda é um mistério, minha gente. Incas e egípcios, o elo perdido. Coricancha, ou o Templo do Sol, é uma das construções mais impressionantes do Peru. Situado na cidade de Cusco, o antigo coração do Império Inca, Coricancha era o santuário mais sagrado dedicado ao deus Inti, o Sol. Seu nome significa recinto de ouro, pois suas paredes eram revestidas de placas de ouro e prata, e seus jardins continham estátuas de animais e plantas feitas desses metais valiosos. Coricancha era o lugar onde os incas celebravam seus rituais solares e guardavam os seus tesouros. Porém, Coricancha também esconde muitos segredos e enigmas. Um deles é a origem de sua edificação. Segundo a lenda, o templo foi fundado pelo primeiro Inca, Manco Cápac, que recebeu a ordem do Deus Sol para erguer um templo no lugar onde seu cajado de ouro afundasse no solo. Mas alguns estudiosos acreditam que Coricancha é muito mais antigo do que a civilização Inca e que foi construído por uma cultura misteriosa que dominava técnicas avançadas de engenharia e astronomia. Outro segredo é a semelhança entre Coricancha e o Templo da Esfinge no Egito. O Templo da Esfinge fica próximo à Grande Esfinge de Gizé. É uma estátua colossal que representa uma esfinge, uma criatura mitológica com corpo de leão e cabeça humana. Localizada no Planalto de Gizé, na margem oeste do rio Nilo. O rosto do monumento é geralmente considerado como uma representação do faraó Khefren, que governou por volta de 2500 a.C. O Templo da Esfinge foi construído usando o mesmo bloco de calcário que a Esfinge e o Templo do Vale. Assim como Coricancha, o Templo da Esfinge era um lugar sagrado para os egípcios antigos, que reverenciavam a Esfinge como a divindade solar Horus. Ambos os templos possuem uma arquitetura monumental, com blocos de pedras gigantescos cortados e encaixados com precisão e sem o uso de argamassa ou cimento. Ambos os templos também possuem uma orientação astronômica alinhados com os movimentos do Sol e das estrelas. E aí, gente? Seria possível que os construtores de Coricancha e os construtores do Templo da Esfinge se conhecessem? Estariam eles ligados por alguma crença antiga em deuses cósmicos, hein? Quem copiou quem, gente? Eis a questão. Os panotes são seres fantásticos mencionados por Plínio, o Velho,
em sua obra História Natural. Segundo ele, os panotes são seres humanos que vivem na Índia e que têm orelhas tão grandes que cobrem todo o corpo. Eles usam as orelhas como roupas e como cobertores para se protegerem do frio. Plínio afirma que eles são muito tímidos e fogem dos estrangeiros. Plínio escreveu sobre esta tribo em algum momento entre os anos 77 e 79 e é considerado um dos melhores textos antigos sobre a história natural do mundo romano. Outro autor que menciona os panotes é Eliano, um escritor romano do século III d.C., que em seu livro Sobre a Natureza dos Animais acrescenta que os panotes eram muito sensíveis ao som, além do fato de que eles podiam ouvir até o murmúrio das formigas. Imagina, com a orelha também imensa, né? Os mistérios que envolvem os panotes são muitos, pois não há evidências históricas ou arqueológicas de sua existência. Alguns estudiosos sugerem que eles seriam uma invenção dos antigos escritores, baseada em lendas ou em exageros. Outros propõem que eles seriam uma representação simbólica de algum aspecto da cultura indiana, como a religião ou a filosofia. E há ainda quem defenda que eles seriam uma descrição distorcida de alguma tribo real da Índia, que usava algum tipo de adorno ou protetor nas orelhas. Somapura Mahavihara é um dos mais importantes sítios arqueológicos de Bangladesh e um dos mais conhecidos mosteiros budistas do subcontinente indiano. Ele está localizado em Paharpur, no distrito de Nagaon, e foi declarado Patrimônio Mundial pela Unesco em 1985. Ele é um dos mais antigos exemplos da arquitetura pré-islâmica em Bangladesh. Somapura Mahavihara foi construído pelo rei Dharmapala, que governou grande parte do norte da Índia e do atual país Bangladesh. Somapura era o principal centro de aprendizagem budista da região e atraía estudantes e mestres de lugares como Tibete, a China, a Birmânia e o Camboja. O mosteiro tinha uma planta quadrada com 177 celas monásticas ao redor de um grande pátio central, onde ficava o templo principal. O templo tinha uma forma piramidal, com 5 andares e era decorado com esculturas de terracota representando cenas budistas, hindus e jainistas. Somapura Mahavihara também guarda muitos mistérios e enigmas, viu? Um deles é a possível relação entre o mosteiro e os Vimanas, os veículos voadores mitológicos descritos nos textos hindus antigos. Os Vimanas eram usados pelos deuses, pelos reis e pelos heróis para viajar pelo céu, pelo espaço e pela água. Eles tinham diferentes formas e tamanhos e podiam ser movidos pelo vento, pelo mercúrio ou então energia solar. Será que Somapura Mahavihara era um local de pesquisa e desenvolvimento dos Vimanas? Será que os monges budistas conheciam os segredos da engenharia e da astronomia que permitiam construir essas máquinas voadoras? E mais uma pergunta. É possível que eles tenham tido contato com outras civilizações que também usavam os Vimanas, como os Atlantes ou os egípcios? Mais uma. Será que eles deixaram algum vestígio ou evidência de sua tecnologia avançada nas ruínas do mosteiro? Essas são perguntas que ainda não têm resposta, mas que despertam a curiosidade e a imaginação não só de historiadores, como de quem visita o lugar. O calendário de Adão é uma antiga estrutura de pedra que se acredita ser o mais antigo observatório astronômico do mundo. Ele está localizado em Mpumalanga, na África do Sul, perto da fronteira com Zimbábue e Botsuana. A estrutura foi descoberta em 2003 pelo pesquisador e escritor Michael Tellinger, que o batizou de Calendário de Adão por considerá-lo o berço da humanidade. O calendário consiste em um círculo de pedras com cerca de 30 metros de diâmetro, com 2 monólitos centrais alinhados com os pontos cardeais. O círculo está situado em uma colina que oferece uma vista panorâmica do horizonte, onde se pode observar o nascer e o pôr do sol, da lua e das estrelas. Segundo Tellinger, o calendário de Adão marca os solstícios e os equinócios, além de outros eventos astronômicos importantes como os eclipses. O calendário de Adão pertenceu a uma civilização desconhecida que habitou a região há milhares de anos. Tellinger afirma que essa civilização era avançada e possuía conhecimentos de matemática, geometria, engenharia e mineração. Ele também diz que essa civilização era ligada aos Anunnaki,
os deuses extraterrestres mencionados nos antigos textos sumérios. Segundo ele, os Anunnaki criaram os humanos como escravos para extrair ouro na África do Sul e usavam o calendário de Adão como um dispositivo de comunicação e energia. O sítio é cercado de mistérios e controvérsias. Muitos arqueólogos e cientistas questionam as teorias de Tellinger e afirmam que um calendário de Adão não é tão antigo e nem tão sofisticado quanto ele alega. Eles argumentam que o calendário de Adão é apenas um curral de pedra construído pelos povos bantus que chegaram à região há cerca de 2.000 anos. E eles também criticam a falta de evidências e de metodologia científica nas pesquisas de Tellinger. Os cientistas fizeram a descoberta intrigante de sinais de rádio peculiares que emanam das profundezas do espaço. Essas ondas de rádio enigmáticas podem ser explosões de energia cósmica originária de uma estrela de nêutrons. Isso levanta a possibilidade de que os pesquisadores tenham tropeçado em uma civilização excepcionalmente avançada, situada a 90 anos-luz de distância de nosso planeta e seria considerada uma civilização tipo 3. Mas o que isso quer dizer? Então vamos aos fatos. Antes de mais nada, você precisa saber o que é essa tal de civilização tipo 3. O renomado físico teórico Michio Kaku afirma que os próximos 100 anos irão determinar se pereceremos ou prosperaremos. Ou seja, se vamos continuar sendo uma civilização tipo 0 ou se iremos avançar a ponto de conseguirmos viajar pelo espaço. Segundo especialistas, à medida que uma civilização cresce e se torna mais avançada, suas demandas de energia aumentarão rapidamente devido ao crescimento populacional e aos requisitos de energias de suas várias máquinas. Pensando nisso, a escala de Kardashev foi desenvolvida como uma forma de medir o avanço tecnológico de uma civilização com base em quanta energia utilizável ela tem à sua disposição. A escala foi originalmente projetada em 1964 pelo astrofísico russo Nikolai Kardashev, que procurava sinais de vida extraterrestre em sinais cósmicos. Possui 3 classes básicas, cada uma com um nível de disposição de energia, tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Outros astrônomos estenderam a escala para tipo 4 e tipo 5. Essas adições consideram tanto o acesso à energia quanto a quantidade de conhecimento que as civilizações têm. Primeiro, é importante destacar que a raça humana ainda não está nesta escala, uma vez que ainda sustentamos nossas necessidades energéticas com plantas e animais mortos. Somos uma civilização tipo 0. O físico Kaku acredita que, levando tudo em consideração, atingiremos o tipo 1 entre 100 a 200 anos. Mas o que cada uma dessas categorias realmente representa? A designação tipo 1 é dada à espécie que conseguiram aproveitar toda a energia disponível de uma estrela vizinha, reunindo e armazenando para atender às demandas de energia de uma população. Isso significa que precisaríamos aumentar nossa produção atual de energia mais de 100.000 vezes para atingir esse status. No entanto, ser capaz de aproveitar toda a energia da Terra também significaria que poderíamos ter controle sobre todas as forças naturais, como vulcões, o clima e até terremotos. Eu sei que tudo isso parece um pouco de loucura, tá? Mas esse tipo de coisa, comparado aos avanços que ainda estão por vir, pode se tornar real em um futuro não muito distante. Já uma civilização tipo 2 pode aproveitar o poder de toda a sua estrela, ou seja, não apenas transformando a luz das estrelas em energia, mas controlando a própria estrela. Vários métodos para isso já foram propostos. A mais conhecida delas é a hipotética esfera de Dyson. Para os desinformados, esse dispositivo abrangeria cada centímetro da estrela, reunindo a maior parte de sua produção de energia e transferindo para um planeta para uso posterior. Se o poder de fusão, que é o mecanismo que alimenta as estrelas, tivesse sido dominado, um reator em grande escala poderia ser usado para satisfazer suas necessidades. Você saberia me dizer o que significaria tanta energia para uma espécie como a nossa? Acredite, com tanto poder os seres humanos seriam quase invencíveis, já que nada conhecido pela ciência poderia acabar com uma civilização tipo 2.
Quer um exemplo de quanto seríamos poderosos? Vamos supor que um objeto espacial grande o suficiente para destruir a Terra entrasse em nosso sistema solar e viesse em rota de colisão com o nosso planeta. Certamente isso não seria um problema, considerando que seríamos capazes de eliminar este objeto em um piscar de olhos. Ou melhor, se tivéssemos tempo, poderíamos tirar nosso planeta do caminho do objeto espacial. Considerando todos esses fatos, vamos supor que os humanos passaram a ter o controle além do planeta, também das estrelas. O que significa que iríamos abrigar energia o suficiente para tornar nossa civilização praticamente imune à extinção. O próximo passo seria o tipo 3, em que uma espécie se torna um viajante galáctico com conhecimento de tudo que tem a ver com energia, resultando em uma raça superior. Para alcançarmos esse nível, seria preciso centenas de milhares de anos de evolução, resultando em seres incrivelmente diferentes da raça humana, como a conhecemos. Esses seres podem ser ciborgues ou qualquer ser biológico e robótico, com os descendentes de humanos normais sendo uma subespécie entre a sociedade agora altamente avançada. Esses humanos totalmente biológicos provavelmente seriam vistos como deficientes, inferiores ou não evoluídos. Nesta fase, teríamos desenvolvido colônias de robôs capazes de se autorreplicarem, possibilitando que uma população possa aumentar para milhões à medida que se espalham pela galáxia, colonizando estrela após estrela. E esses seres poderiam também construir várias esferas de Dyson, criando uma enorme rede que transportaria energia de volta ao planeta natal. Kardashev acreditava que uma civilização do tipo 4 era extremamente avançada e não iria além do tipo 3 em sua escala. Ele pensou que certamente esta seria a extensão máxima da habilidade de qualquer espécie. Muitos pensam assim, mas alguns acreditam que há um outro nível que pode ser alcançado. As civilizações do tipo 4 quase seriam capazes de aproveitar o conteúdo de energia de todo o universo e, com isso, poderiam atravessar a expansão acelerada do espaço, além de poderem viver dentro de buracos negros supermassivos. Para os métodos anteriores de geração de energia, esses tipos de feitos são considerados impossíveis. Uma civilização tipo 4 precisaria explorar fontes de energia desconhecidas pelas leis da física. Então, se o tipo 4 trata de coisas quase inimagináveis para os humanos, o que seria o tipo 5? Estudiosos acreditam que o tipo 5 pode ser apenas o próximo avanço possível para tal civilização. Seriam seres considerados deuses, obtendo todo o conhecimento possível para manipular o universo. Agora que você entendeu as escalas dos tipos de civilizações, eu preciso reafirmar mais uma vez que os humanos estão muito, mas muito longe de sair do nível 0. Não quer dizer que seja algo impossível. Porém, primeiro, a gente precisa cuidar do nosso planeta, acabar com as guerras, apoiar os avanços e descobertas científicas, se a gente quiser evoluir. Mas será que existe a possibilidade de já existirem civilizações de algum dos tipos citados? Cientistas chineses estão em uma missão para tentar encontrar alienígenas tecnologicamente avançados. A equipe do Observatório Astronômico Nacional da China escaneou parte do universo em busca de alienígenas hiperavançados. Das 21 galáxias analisadas, 2 chamaram a atenção. Os estudiosos acreditam que podem encontrar uma civilização do tipo 3 procurando por suas emissões de infravermelho. As análises estudaram as emissões de 21 galáxias com altas emissões de infravermelho médio. 2 delas foram identificadas como fontes naturais. Um era um núcleo galáctico ativo, e outro era uma galáxia em formação de estrelas, o que significa que suas emissões excessivas de infravermelho médio surgem de diferentes tipos de mecanismos. Os cientistas dizem que existe uma correlação entre as emissões de rádio e infravermelho de cada galáxia. As galáxias emitem radiação através do espectro infravermelho, que emite informações sobre o calor. Sendo assim, a emissão de infravermelho médio de uma civilização do tipo 3 seria excessiva,
devido ao desperdício de calor no infravermelho médio. Como 2 galáxias permaneceram não identificadas e possíveis hospedeiras de uma civilização do tipo 3, isso indica que os cientistas não conseguiram descobrir o que está causando o pico nas emissões de infravermelho médio, mas ainda não está claro se é devido a uma taxa de formação estelar anormalmente alta ou por causa de um centro galáctico repleto de civilizações avançadas. Mas como nós, humanos, iremos descobrir se realmente existe uma civilização avançada? Para determinar se essas galáxias têm ou não uma civilização avançada, os pesquisadores precisam determinar a fonte de suas emissões de infravermelho médio. Uma possibilidade é observar as emissões em outros comprimentos de onda, como raios-x, ópticos, e ver se sua distribuição de energia espectral é semelhante a núcleos galácticos ativos ou semelhantes a galáxias formadoras de estrelas. Ao mesmo tempo, também podemos ter observações de rádio de alta resolução sobre eles para observar sua morfologia. Os pesquisadores também planejam expandir sua busca por civilizações alienígenas para uma região mais ampla do cosmos. Se existem civilizações avançadas por aí, isso ainda permanece um grande mistério. Afinal, será que seria bom encontrar uma civilização avançada? Será que estaríamos em perigo? Só o tempo vai dizer. Aparentemente, qualquer continente, cidade ou vila no mundo tem suas próprias lendas urbanas e superstições, variando de espíritos vingativos a monstros bizarros. Afinal, mesmo que você não seja religioso, os demônios desempenharam um papel importante na mitologia, nos livros, nos filmes e até na música. Filmes como Atividade Paranormal, O Exorcista e O Exorcismo de Emily Rose nos dão ideia de que devemos temer os demônios, já que eles são capazes de fazer coisas malignas contra os humanos. Por exemplo, você tem costume de ver vultos, ouvir vozes ou ter pressentimentos e até sentir arrepios? Para muita gente, todas essas coisas são sobrenaturais. Talvez sejam fruto de seres malignos espalhados pelo mundo. Então, quais são esses seres? Vamos aos fatos. Trauco e Fiura. Chiloé é uma ilha do sul do Chile e considerada um lar do Trauco, um anão com o poder de paralisar as mulheres com o olhar antes de fazer sexo com elas. O Trauco é descrito como sendo feio e parecido com um goblin, muitas vezes usando chapéu e terno. Seus pés são tocos e ele se comunica por meio de uma série de grunhidos. Quando uma mulher solteira em Chiloé engravida, as pessoas assumem que o Trauco é o pai. Nesses casos, as mulheres são consideradas inocentes, pois o Trauco é irresistível para elas. A esposa de El Trauco, La Fiura, é considerada uma anã grotescamente feia com a habilidade de lançar um feitiço contra qualquer um que rejeite suas investidas sexuais. Seu hálito é tão ruim que pode machucar fisicamente um humano e deixar os animais mancos. Apesar de sua aparência, ela geralmente é irresistível para os homens e, depois de ter relações sexuais com eles, os deixa loucos. Popobawa é o nome de um espírito maligno, uma criatura grande, parecida com um morcego, com um olho e um pênis muito grande. Mas como assim, gente? Um pênis muito grande? Gente, é isso mesmo que você entendeu. A lenda diz que essa criatura persegue homens e mulheres de Zanzibar, África e ilhas vizinhas. É um metamorfo, muitas vezes assumindo a forma de um humano ou então um animal. Geralmente visita as casas à noite e não discrimina homens, mulheres ou crianças, muitas vezes sodomizando uma família inteira antes de seguir o seu caminho. Popobawa alerta as vítimas para contarem às outras pessoas sobre o ataque ou correm o risco de que ele volte. Então, estamos falando de uma criatura maligna que abusa sexualmente das pessoas? É isso mesmo. Mais ou menos, tá? Popobawa apareceu pela primeira vez na ilha de Pemba em 1965. E avistamentos foram relatados recentemente em 2007. Existem várias teorias diferentes sobre a origem do Popobawa. Alguns dizem que é um espírito raivoso, criado por um sheik, que, para quem não sabe, é um chefe muçulmano, para se vingar dos seus vizinhos. Em 2007, estudiosos investigaram a lenda de Popobawa e descobriram que suas raízes estão no Islã.
a religião dominante na região. De acordo com a lenda, segurar ou recitar o Alcorão mantém a criatura afastada, assim como a Bíblia diz para dissipar os demônios. Outros argumentam que Popobawa é uma memória social dos horrores da escravidão. A forma como se diz que Popobawa sodomiza as suas vítimas também, gente, pode ter algo a ver com o fato de a homossexualidade ainda ser ilegal em Zanzibar. Mare, também conhecido como Mora ou Mara, eu estou falando de um dos espíritos da antiga mitologia eslava, uma criatura sombria que se torna uma bela mulher para visitar os homens em seus sonhos. A história desse ser é citada na saga nórdica dos Inglingos, do século XIII, mas a crença em si provavelmente é muito mais antiga. O Mare é semelhante às criaturas míticas súcubos e íncubos, dos quais eu vou falar daqui a pouquinho, tá? E provavelmente foi inspirado pela paralisia do sono. É quando uma pessoa vai para a cama e de repente sente uma pressão no corpo, geralmente na região do peito. Às vezes, a pressão vai dos pés à cabeça. A pessoa não consegue respirar. É horrível. E quando quer gritar, de choque, percebe que não consegue. Passada a crise, a pessoa transpira e se sente cansada. E a parte mais curiosa dessa lenda é que os cavalos também podem ser perturbados. E quando isso acontece, os animais acordam exaustos pela manhã e ficam incapazes de fazer as tarefas do dia. O que acontece, de acordo com relatos, é que a pessoa ou o animal foi montado por uma mulher. Às vezes, ela era um espírito ou uma bruxa, e muitas vezes era reconhecida pela vítima. Em muitos casos, a criatura era uma pessoa real que sofria de uma certa aflição que envolvia viajar fora do corpo para atacar cavalos ou pessoas. Há um relato na Bélgica em que uma menina trabalhava em uma padaria e, enquanto amassava a massa, parou de repente. A quilômetros de distância, alguém familiar a ela foi montado pela criatura, o que foi considerado uma experiência extracorpórea. Agora vem súcubos e íncubos. E já que falamos sobre entidades que aterrorizam os nossos sonhos, né? Então vamos falar sobre o demônio sexual mais conhecido, o súcubus, que é um demônio feminino que assume a forma de uma sedutora atraente para seduzir homens. Geralmente acredita-se que a lenda da súcubus surgiu devido à preocupação medieval com o pecado, especialmente os pecados sexuais das mulheres. A ideia inicial é de que os íncubos procuram mulheres e os súcubos, homens. Daí também vêm os nomes íncubos. Surgiu do latim incubare, que significa deitar sobre. Já súcubus exprime a ideia de estar por baixo. O objetivo deles é roubar a energia vital da vítima. Os primeiros relatos sobre essas entidades surgiram na Mesopotâmia por volta de 2.400 anos antes de Cristo, mas o mito ganhou popularidade mesmo foi na Idade Média. Apesar do contexto desses seres, suas aparências não são nada atrativas. São geralmente descritos como baixinhos, peludos e com um rosto humano ou animal. E também podem ter chifres e pés de cabra. Há descrições de que o sexo entre mulheres e eles seria exaustivo e nada prazeroso, devido ao tamanho exagerado do órgão genital. Krampus. Sabe aquela história de que apenas crianças comportadas ganham presentes do Natal? Pois é, gente. Os alemães levam isso muito, mas muito a sério mesmo. Todo mês de dezembro, as crianças alemãs deixam uma bota do lado de fora de suas portas em preparação para o dia de São Nicolau, que verifica seu livro de ouro em busca de nomes de crianças boazinhas. Essas crianças ganham presentes, doces e chocolate dentro de suas botas. Crianças travessas recebem um monte de galhos e possivelmente uma visita do companheiro do Papai Noel, chamado Knecht Ruprecht. Já em outras partes da Europa, como a Áustria, o homólogo de Knecht Ruprecht é mais conhecido como Krampus. Krampus é uma criatura meio cabra e meio demônio, que apresenta um conjunto de chifres. Durante os desfiles, os adultos se vestem como a criatura com cascos e até se amarram em correntes. Eles, então, perseguem as crianças pelas ruas. Essa tradição foi inspirada em Krampus, um ser que arrasta crianças capturadas para seu covil antes de torturá-las ou comê-las. Krampus deriva do paganismo germânico e da mitologia nórdica. Acredita-se que a temível criatura seja filho de Hel, deusa do submundo.
As suas origens são anteriores ao cristianismo e ele pode ser um demônio pagão que foi incorporado à tradição cristã. Embora a Igreja Católica tenha tentado acabar com qualquer celebração a Krampus, o festival sobreviveu. Abizou. Abizou, de acordo com mitos e folclores do Oriente Médio e Europa, era um demônio feminino. Pelo fato de ser infértil, era tomado pela inveja e pelo rancor. E qual seria a melhor maneira de se vingar? Como Abizou não podia ter filhos, esse demônio causa abortos em mulheres como forma de vingança. Caso ela não conseguisse, então tentava matar os bebês depois do nascimento. Antigamente, a melhor forma de tentar livrar uma mulher e seu bebê de Abizou era usar um amuleto com o nome do diabo. Assim, acreditava-se que o perigo era afastado. No livro apócrifo Testamento de Salomão, é dito que esse demônio tem um rosto esverdeado, reluzente com um desgrenhado cabelo de serpente. Seu corpo é completamente coberto pela escuridão. E dizem que Abizou viaja ao mundo e fica em vigília perpétua à procura de mulheres no processo de parto para matar os recém-nascidos. Ela também é culpada por causar dores corporais, surdez, infecções na garganta e olhos e até loucura. O nome mais comum realmente é Abizou, tá? Mas também podemos encontrar outros nomes referentes ao mesmo demônio. Na tradição judaica, ela é conhecida como Lilith, no Egito como Alabassândria e na cultura bizantina como Gilou. O nome Abizou parece estar relacionado ao mar primitivo, do qual os mitos sumérios falam. Assim como vários outros demônios, ela teria saído das profundezas. Abizou também poderia ser uma junção da palavra grega abissos, que vem de abismo, ou do conceito mesopotâmico, abizu, um mar caótico e escuro que existia antes da criação. Então, esse demônio teria saído do mar, do poço profundo do inferno, pronto para fazer o mal. Vamos a outro. Asmodeus. Quando falamos em entidades espalhadas pelo mundo, certamente os demônios cristãos precisam ser citados. Então vamos começar falando do terrível Asmodeus. Esse demônio também aparece no livro de Tobias, um livro judaico-cristão, que é um cânone religioso ou apócrifo. Isso vai depender de qual ramificação do cristianismo você segue. No livro de Tobias, há uma jovem chamada Sara que gostaria muito de se casar. Ela fica noiva, se casa, e logo antes da lua de mel, Asmodeus aparece e mata o marido de Sara. O que pode parecer um acaso rapidamente se torna uma tendência, já que a mesma coisa acontece com Sara, incríveis 7 vezes. No 8º casamento, ela se casa com um cara chamado Tobias, a quem o arcanjo Rafael dá a dica de como vencer Asmodeus. O demônio aparece na noite de núpcias, e Tobias joga o coração e o fígado de um peixe em algumas brasas, causando fumaça, que desencadeia asma ou algo do tipo em Asmodeus. O demônio foge, mas o anjo Rafael o encontra e o estrangula. Asmodeus, o príncipe que preside o pecado da luxúria, tem muitas interpretações e variações semelhantes aos seus irmãos sombrios, porém a maioria das interpretações concorda com sua aparência relativamente aterrorizante. Você pode pensar que o príncipe da luxúria seria algo mais luxuoso, mas ele aparece como uma criatura com 3 cabeças. A primeira cabeça é um touro, a segunda é um carneiro e a terceira, dependendo da sua crença, ou é uma cobra ou é uma cabeça humana. Beelzebu é muitas vezes confundido com Satanás ou Lúcifer juntamente com o diabo. Mas as características de Beelzebu, ao menos segundo estudiosos do assunto, são bem específicas. Seu nome aparece algumas vezes nos evangelhos de Mateus e Lucas, e muita gente pode até achar que ele é um substituto de Satanás, mas a tradução para Beelzebu é Senhor das Moscas. Existe uma teoria que diz que Beelzebu é um tenente do inferno, perdendo em poder apenas para Satanás. Muitas vezes ele é retratado como uma mosca gigante, embora existam variantes em sua aparência, incluindo chifres, caudas, pés de ganso, entre outras características bem bizarras, tá? No entanto, é a conexão com as moscas que o difere dos outros demônios. Beelzebu tem total poder sobre as moscas na terra e as usa para arruinar as colheitas. Ele também é o líder da Ordem das Moscas,
que é uma espécie de comitiva do inferno com todos os tenentes e subordinados de Beelzebub. Uma de suas aparições mais marcantes ao longo da história foi provavelmente na sua participação no julgamento das bruxas de Salem, nos quais ele foi acusado de possuir os corpos dos acusados. O demônio conhecido como Moloch é apresentado em uma longa linhagem de deuses pagãos. O livro de Levítico apresenta uma preocupação com esse demônio, afirmando que qualquer um que dê a ele seus filhos será apedrejado até a morte. E realmente parece haver uma boa razão para essa preocupação. Moloch é conhecido por comer crianças e por ter uma cabeça de vaca. O que deixa as coisas ainda mais bizarras é imaginarmos uma vaca mastigando uma criança. Esse demônio mudou e se transformou desde o tempo de Moisés em um temido senhor do inferno. No segundo livro do Paraíso Perdido, obra do escritor John Milton, esse demônio faz um discurso entusiasmado aos membros do parlamento do submundo, encorajando-os a entrar em guerra com o céu imediatamente. No primeiro livro, nos é dada uma descrição de seu traje de trabalho, que é manchado com sangue de sacrifícios humanos e lágrimas de pais tristes. Então podemos considerar que ele não é apenas um assassino de bebês, mas também um dos demônios mais aterrorizantes de todos. Azazel. Azazel é conhecido como o pai da possessão, pois foi este o demônio responsável por descobrir e aperfeiçoar tal ato. Na antiga tradição judaica, 2 bodes foram levados ao tabernáculo no dia da expiação. Um bode foi morto e sacrificado em nome de Deus, e o outro, chamado de bode expiatório, foi solto com vida no deserto, carregando consigo os pecados do povo. Seu destino era chegar a Azazel. Esse demônio é o rei de uma espécie de demônio chamada Serim, palavra hebraica comum para bode. Azazel foi descrito como um importante adversário de Deus muito antes do cristianismo citar Satanás. E muitos acreditam que ele e Satanás são, na verdade, o mesmo demônio. De acordo com a lenda, Azazel já foi preso, enlouquecido e literalmente arrancou seu espírito de sua forma física para escapar. Foi enquanto vagava, sem corpo, que ele descobriu que poderia dominar os humanos pela força e logo aperfeiçoou a técnica que os demônios usam para possuir as pessoas. Ele tem prazer em matar aqueles próximos de seus alvos e prefere criar situações que parecem impossíveis para a pessoa sobreviver, ao invés de matá-la ele mesmo. Se alguém sobreviver a uma possessão de Azazel, essa pessoa definitivamente nunca mais será a mesma. Lúcifer. As Escrituras Sagradas contam a história da batalha travada no céu entre Miguel e seus anjos contra os demônios rebeldes. O líder dos rebeldes era o próprio Lúcifer. Ele havia crescido farto da sua vida, acreditava ser o único ser perfeito, se via superior à humanidade e não conseguia entender o amor de Deus pelos seres humanos. Então, a fim de fazer alguma mudança, ele convenceu 1/3 dos anjos a ficar do lado dele e se levantar contra o governo de Deus. Apesar de muita gente achar que essa batalha foi rápida, a guerra durou anos. Lúcifer se transformou em dragão. Criaturas como Leviatã e Behemoth apareceram. Contudo, no final, Lúcifer perdeu a luta e foi expulso do céu. Muitos estudiosos acreditam que a rebelião pode muito bem ter sido continuada quando ele foi expulso do céu. Sabendo o quanto Deus amava seus humanos, ele corrompeu Adão e Eva. Baba Yaga. Agora, vamos fugir um pouco dos demônios do cristianismo e vamos adentrar em uma lenda eslava. Baba Yaga. Baba Yaga pode facilmente ser o mito mais famoso da mitologia eslava e ainda aterroriza as pessoas em algumas áreas rurais como um conto popular. Baba Yaga é uma ogra que rouba, cozinha e come suas vítimas, geralmente crianças. A comparação mais próxima com sua personagem seria uma bruxa, já que ela também monta em uma vassoura ou então em um pilão. Como seu suposto alvo principal são as crianças, as histórias de Baba Yaga são até hoje usadas como uma forma de assustar as crianças que se comportam mal. E como dizem que ela mora em uma casa bem no meio da floresta, isso costuma ser usado para desencorajar as crianças de se afastarem muito de casa, não? E por falar nisso,
Sua casa é bastante perturbadora, construída sobre palafitas e capaz de se mover sozinha. Jin! Muita gente conhece o carismático gênio azul de Aladdin, mas você conhece a lenda que serviu de inspiração para o personagem? Vamos lá. Chamado de Jin, ou gênios na tradução, são criaturas sobrenaturais islâmicas descritas como estando em chamas, mas sem fumaça. Esses seres são capazes de interagir fisicamente com pessoas e objetos à sua escolha. Segundo o Alcorão, os gênios podem ver você, mas você não pode vê-los. Por causa de sua disposição maligna, os gênios gostam de habitar banheiros sujos. Então, o que acontece se você encontrar um desses demônios enquanto tenta ir ao banheiro? A lenda conta que os gênios são conhecidos por possuir suas vítimas e deixá-las loucas. Por isso, os gênios sempre foram e ainda são temidos pelas pessoas da fé islâmica. O profeta Muhammad ensinou que, para se proteger de um gênio, é preciso buscar refúgio em Alá, recitando certos capítulos do Alcorão e mencionando o nome de Alá antes de tirar a roupa e sentar no vaso sanitário. Isso evitará que os gênios vejam as partes íntimas de alguém, colocando um véu invisível entre você e os gênios. Agora, eu fico aqui só me perguntando, por que uma entidade iria frequentar logo um banheiro e sujo? Bom, acho que sou eu para questionar alguma coisa, né? Vamos lá! Mara. Se você nunca ouviu falar deste ser, eu faço um resumo sobre o demônio budista conhecido como Mara. Ele é a encarnação do engano, da trapaça e da desonestidade. Para o budismo, Mara é o oposto de Buda, ou seja, uma vez que Buda representa a iluminação, Mara é a ilusão. As escrituras budistas contam a história de Mara tentando influenciar Buda em seu caminho para a iluminação, usando uma série de métodos dissimulados. A trapaça básica, como espalhar más notícias sobre a família do Buda, e mais horrores sobrenaturais, como iniciar tempestades terríveis feitas de rochas e escuridão, além de convocar uma horda de monstruosidades infernais. Em um momento covarde, Mara teria enviado suas 3 lindas filhas, as personificações da sede, da paixão e do descontentamento, tentando tirá-lo do caminho certo. No final, Mara acaba se convertendo ao budismo. É uma história poderosa e importante o suficiente, sabia? E é capaz que você já tenha visto representações dela e nem tenha percebido. Estátuas e pinturas do Buda, nas quais ela está sentada de pernas cruzadas, retratam um momento de ser chamado à Terra para testemunhar a sua derrota. Bom, entre lendas e histórias macabras, essas são algumas das entidades malignas que vivem ao redor do mundo. Eu fico por aqui, vou tomar um banho de manjericão para me proteger.